Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Bom dia. Ainda faltavam 7 anos para nascer a minha convidada de hoje e a banda originária do Seixal, o grupo de baile, lançava aquela que havia de ser um dos seus maiores sucessos, o lado A, um lado A extraordinário, ao som do qual todos dançámos, Pacholi. Ela chama-se Ana Catarina Leão Serra de Azevedo, nasceu a 10 de setembro de 1988 no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, verdade? Sim. É personal trainer, mas já foi arquiteta paisagística, vamos já perceber porquê. Gosta de conversar, ajudar e ver crescer. Gosta de conversar, então estamos salvos. Mas ela está um bocadinho nervosa. Diz dela própria: sou uma eterna miúda, fascinada com o tamanho do mundo e a quantidade de aprendizagens e lições que conseguimos tirar das coisas, pessoas, lugares, situações, se olharmos com atenção. Bem, vamos começar por perceber porquê esta música. 7 anos antes, alguém lançou uma música, a miúda nasce em 88 e porquê, quando é que aparece esta música e porquê? Olha, eu lembro-me de ser pequenina e o meu pai tinha um gosto enorme por eletrónica e por pôr coisas a funcionar, portanto, aparelhos eletrónicos diversos, desmanchá-los, perceber como é que funcionam e voltar a montar. E um deles foi uma jukebox daquelas gigantes, com não sei quantas músicas e não sei quantos discos lá dentro. E não me perguntes exatamente como é que aquilo funcionava, porque esta foi a minha realidade dos 5 anos, 4, por aí. Se calhar já aos 6. Mas, então, nós tínhamos aquilo em casa, que não era preciso moeda, e, portanto, sempre que eu ia à casa do meu pai aos fins de semana, passava horas a ouvir esta música. E estávamos a falar um pouco sobre isso, e é exatamente o que a música me diz a mim. É as memórias de ser pequenina e poder cantar aos altos berros coisas que não ficava tão bem assim dizer, pronto, em público. Então, a ligação é esta. Sim, a música obviamente é animada, faz mexer, envolve, e depois tem esta letra muito sui generis que uma criança para a época, portanto era uma coisa... Achava muita piada. Sim, esta letra é até um bocado, se pensarmos bem e se ouvirmos com atenção, é um bocado, pesada, é? Sim, mas a linguagem é uma linguagem muito alternativa, não é? Muito sui generis. É verdade. Olha, vamos fazer só aqui umas perguntinhas pequenas, rápidas. Se tivesse de escolher, e eu vou-te tramar, porque já sei, uma música só uma. Pode ser aquela que hoje te define. Eu acho que não temos uma música de vida. O Rui tem até. O Rui é Deus, está ali daquele lado. Tem tatuada ali no antebraço. Eu tenho algumas, mas eu acho que há fases da vida e então há músicas que nos acompanham em fases específicas. Se tivesse que escolher uma agora, qual era? Faço umas perguntas tramadas, eu confesso lá. Eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta porque, e olha, uma das coisas que eu vi nas entrevistas anteriores foi a Rita a dizer que tinha uma memória excelente, mas que era horrível com letras. Eu sou ao contrário. Eu tenho uma memória horrível e sou muito boa com letras de músicas. E tenho muita dificuldade porque todas as letras que eu te disse, as músicas que eu te disse, são letras que são letras principalmente que me marcaram momentos específicos da vida. Então eu tenho muita dificuldade em escolher uma música. Mas qual é aquela que ouves mais agora? Pronto, vá. Está sempre uma música que a gente põe no repeat. Não há? Não te consigo dizer, porque eu ouço música pela letra e, acima de tudo, por aquilo que a música me está a fazer sentir no momento. E pá, eu passo, os meus dias têm uma variação de momentos que é uma coisa parva. Eu um dia vou ter um convidado que chega aqui e que me diz, é esta.
Deus levanta os braços do lado lá, portanto, quando for ele, eu vou ter a certeza que ele me vai responder à pergunta. Eu posso-te dizer que o mais parecido que tem com uma música de eleição, se calhar, seria Nothing Else Matters, porque é uma música que me toca sempre da mesma maneira. Sempre que eu a ouço, ela diz-me qualquer coisa. Mas, por favor, não me perguntes exatamente o que é que ela me diz, porque é uma espécie de sensação. É uma sensação, acho ótimo. Boa. É assim uma espécie de conforto. Tipo um abracinho? Sim. Mais para aí. Gosto disso. E um filme? Tens um filme? Não? Não. Nada? Não. Gostas de cinema? Eu gosto muito de cinema. Sim. Gosto muito de ver filmes. E sou aquela pessoa que, se o filme me prender, e obviamente que em graus diferentes, não é? Mas todos eles fazem um bocadinho isso. Mas quando me prende, eu sou aquela pessoa que chega ao final do filme, pode ter caído o mundo à minha volta que eu não notaste. Não notei. Tenho muitos filmes que me marcaram. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Pearl Harbor, porque eu durante uma fase da minha vida achava que ia ser piloto de avião. E queria. E esse fascínio veio de ter visto o Pearl Harbor pela primeira vez. Mas, novamente, é muito difícil para mim dizer Ok, estás perdoada. Banda, tens uma banda? Não. Eu sou horrível, as respostas vão super todas eclética, coisa. A quem é que gostavas de dar um treino? Ui. Sim, se pudesse escolher aquela pessoa, não tem que ser ninguém, ou seja, pode ser gente conhecida. Gostava de pôr aquela tipo a suar, a sério. Eu acho que a minha resposta pode ir muito. Estou-me a lembrar de pessoas conhecidas, porque obviamente a pergunta vai um bocado nesse sentido, mas não tem que ser. Ok, então vá. Estou-me a lembrar de 3 pessoas. Ok, boa, 3 pessoas. Uma primeira seria a minha avó, sem dúvida. A minha avó vai agora para 93 anos. Isso é maravilhoso. Eu queria tanto ver isso. Uma osteoporose muito profunda, muito elevada, ao ponto de já estar na fase das fraturas. Como é que se diz? Falta-me o termo. Aquelas que acontecem sem ela respira sem motivo. e sim. Pronto. E é um bocadinho por causa disso, um bocadinho por causa de ver fazendo que é possível o treino e o exercício físico fazerem a diferença não é na melhoria, porque não melhora, mas sim, no prolongar da qualidade de vida. E óbvio que um treino agora, ao dia de hoje, se calhar, coitadinha, ficava muito cansada. Sim. mas nesse sentido acho que sim. E depois, por motivos opostos, por situações completamente opostas, estou a lembrar, por exemplo, de uma Carolina Deslandes, que detesta exercício físico, versus uma Carolina Patrocínio que é fã adora e que, se for preciso, dorme a fazer exercício. Porque são 2 polos que representam desafios grandes. Pronto. Um, se calhar, mais no sentido do conhecimento técnico, de aperfeiçoar técnicas, não do exercício, mas da forma de construção dos treinos. Outra, porque é muito interessante para mim este ajudar a pessoa a ganhar gosto. Sim, destruir o preconceito. Sim, sim. Isso é giro. Boa resposta, estás a ver? Gostas de comer? Muito. Qual é o teu prato favorito? Bacalhau à Brás. Foi muito rápido, estás a ver? Afinal, tens uma coisa favorita. Com quem é que gostavas de jantar fora um dia? Fora ou em casa? Com quem é que gostavas de sentar à mesa para jantar? E outra vez, não tem que ser gente conhecida obrigatoriamente. Tenho algumas amizades que gostava de voltar a ativar. E acho sempre que os jantares são ótimas ocasiões de partilha. Porque, como disseste há bocado que eu disse, eu adoro conversar. Então, gosto muito desse tipo de situações. Então, eu acho que a resposta é... Eu gosto só de jantar e gosto de estar com pessoas. Com pessoas. Portanto... Pessoas. Venham pessoas. Sim. Ela não se importa. Fala-nos um bocadinho da tua infância. Como é que era a Catarina pequenina? Olha, a Catarina pequenina era uma fofinha, mas muito, muito rebelde. Muito... Traquina? Sim. Maria sim. Rapaz? Não no sentido...
Depois cresceu a ser, sim. Mas a Catarina pequenina foi uma Catarina muito, muito protegida. Se calhar não no mau sentido da palavra de não me deixarem fazer nada, não era nesse sentido. Mas a Catarina é filha única, sobrinha única, neta única dos dois lados da família. E embora eu nunca me tenha visto do ponto de vista mimado da situação, porque sempre tive imensas oportunidades e muitas delas fui eu que as criei, nunca fui especialmente protegida, mas efetivamente houve ali uma fase pequena, ainda para mais no panorama de um divórcio que aconteceu dos meus pais, que aconteceu muito cedo, sempre houve ali uma espécie de não é uma campânula, mas é uma espécie de proteção. Na palminha das mãos, sim, tem que ser. Sim. E com o passar do tempo, eu acho que o facto da minha família ser assim muito, muito, muito certa e muito regrada, não a um ponto extremo, mas existe uma certa forma de comportar, não é? Sim. Que depois fez a Catarina crescer com alguma rebeldia, nunca no mau sentido, nunca de fazer mal ou de causar mal a ninguém, não, mas muito de desafiar as regras. Mas porquê que é assim? Porquê que eu tenho que ir por ali? Eu não preciso ir por ali. Alguém tem que me explicar. eu vou tentar ir ao lado e se isto correr bem, está tudo bem. Pronto. E sempre fui muito... Aliás, o feedback dos professores na escola, ao longo de todos os anos, de todas as fases, de qualquer nível de ensino, é que eu era a rebelde que destabilizava quase toda a gente, muito embora fosse também sempre das melhores das turma. alunas, pois, Pronto. Exato. Isso eu imaginei que me fosses dizer. Gostavas de ter tido irmãos? Muito, muito. É daquelas eu vou dizer mágoa, sem o sentido pesado da palavra, claro, sim. Mas sim. E tenho muito respeito por essa relação. Eu costumo dizer que a relação de irmãos é aquela relação que não há outra igual. Porque não são primos, não são amigos, não estão acima na hierarquia no sentido de pais, avós, etc. Mas também não são pares, são literalmente, para mim é literalmente o conceito de par, que depois se pode dar muito bem, muito mal, pronto. Mas isso depende sempre. Mas é um tipo de relação que nós não conseguimos ter outra igual. É verdade. Porque posso ter amigos que são como primos, posso ter primos que são como irmão, mas é aquele como que não é aquilo. É quase, é parecido, mas não é aquilo. E tenho muita pena. O que é que brincavas quando eras pequenina? Porque eu fui filha única há 6 anos, portanto eu sei que e tenho algumas recordações, portanto há muita brincadeira sozinha, muita coisa que nós fazemos, muito faz de conta, Sim. Muita coisa que acontece só na nossa cabeça. A que é que brincavas? Lembras-te? Eu sempre tive muito a mania das arrumações. Arrumações no sentido da organização. Então, pode estar o caos, mas pode estar o caos à minha volta, mas eu tenho que ir organizando. Então, muitas das minhas brincadeiras passavam por organizar, arrumar os meus brinquedos. E eu não tenho recordações, mas já me contaram situações em que eu tirava os tupperwares das prateleiras para os arrumarmos dentro dos outros e assim. Assim meio que... Um bocadinho fora isso, sabias? Um bocadinho, sim. E hoje em dia ainda sou um bocadinho assim. Obviamente não é esse extremo, mas gosto das coisas organizadas. Pode ser no meio do caos, pode ser o meu caos, mas tem que ser o meu caos organizado. Eu tenho uma relação engraçada com o caos. Eu aguento até um certo ponto. Há um momento em que não dá mais. Sim. Para tudo o que está a acontecer e arruma. Sim. Porque senão vou começar a... Eu agora em adulta sou assim. surtar. Agora em adulta tenho muito essa coisa vai-se fazendo, pá, hoje não tenho tempo, hoje não consigo, não sei o quê, não sei o quê. Há um dia que não, chega. Que se for preciso eu fecho-me em casa ao fim de semana e aquilo vai tudo. É. Olha, e o que é que querias ser? Porque é aquela velha pergunta que toda a gente nos faz. O que é que queres ser quando fores grande? Que é um bocado irritante, efetivamente, mas toda a gente tem uma resposta, ou quase toda a gente. Eu tive várias respostas. Eu em pequena, queria ser cabeleireira. Claro, com certeza. Cabeleireiras, taxistas, Depois, minha irmã também quis ser cabeleireira. Quis trabalhar no jardim zoológico. Depois tive a fase em que quis, durante muitos anos, ser piloto da Força Aérea.
E na fase mais importante da tomada de decisão, na realidade eu não sabia o que é que queria ser, porque eu sou aquela pessoa que gosta muito de muita coisa. Muita coisa. Eu gosto muito de perceber como é que as coisas funcionam, gosto muito de saber como é que se faz. E isto é um bocadinho transversal, sabes? Sim, é um bocadinho tipo, aquilo que é novidade interessa-me até eu conseguir sentir que já percebi. Posso não dominar bem, depois dependendo do quanto gosto do assunto, quero dominar ou não. Mas a novidade fascina-me, então escolher uma coisa para eu fazer o resto da minha vida era uma coisa que me tira a voar. É angustiante, eu percebo isso. E também és daquelas que a novidade fascina-te, mas depois também te cansas. Essa coisa tem um lado lunar ou não? É que no meu caso tem. No meu caso tem, sim. Claramente. E tem muito a ver com lá está. Quando eu tenho a sensação que já percebi, eu tenho a sensação que, ok, agora já percebi e não há mais, vai estar muito por aqui, é quando eu normalmente perco o interesse e perco o interesse. Não é? Fecho a porta. Tens um lado lunar com isso. Sim. É que eu tenho muito e acho engraçada essa análise. Olha, vamos à música e depois falamos mais um bocadinho. Lançada em 1991 e é parte do álbum Metallica, pela banda com o mesmo nome. Antes de passarmos à frente, eu sei que me disseste há bocado que esta música era mais do que... Portanto, estamos arrepiadas neste momento. Sim. Muito bem. Está quase. Disseste, não me perguntes o que é que ela me diz ou o que é que me traz. É mais uma sensação que outra coisa qualquer. É abraço, é conforto, é isso? Sim. Eu fui apresentada a esta música de uma forma engraçada, que foi, eu fui escoteira durante alguns anos e tinha um colega, amigo, que tocava guitarra e era ele que tocava guitarra nos fogos de conselho. Era sempre os giros, não era? Exato. E ele tocava muito esta música e a determinada altura tinha assim uma espécie de interesse por mim, dedicava-me a canção e eu não o conhecia e conhecia através dele. E é o que eu te digo, é uma música muito sobre open mind for different views e estar num lugar e sabendo que à volta existe qualquer coisa que não me define mas que me interessa. E depois a melodia da música é abraço, é uma música que não é forte, mas também não é ou seja, não é forte pesada, quero dizer, é envolvente. E a cada 8 que começa é uma espécie de... Sabes? Sei. Pronto. E é isto que eu sinto na música, é este arrepio. Muito fixe. Descreveste muito bem, é muito giro. Muito giro. Eu ficava aqui a ouvir só falar da música. Explica-me um bocadinho o teu percurso académico e profissional. Pré-PT. 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 A Catarina faz a escola aonde, por exemplo? Onde é que... Olha, o meu primeiro ano foi feito na Damaia, a minha primeira classe. Depois, entretanto, coincidiu com o divórcio dos meus pais e eu fui viver para a zona de Sintra, onde vivo ainda hoje. Portanto, todo o resto da minha escolaridade até à faculdade foi feita lá. E pegando naquilo que eu disse há bocado, eu nunca consegui definir muito bem
exatamente o que é que queria fazer e tinha muita dificuldade nisso, de ver-me a fazer a mesma coisa sempre. Nunca gostei, mesmo em miúda, e ainda hoje é abominável para mim. Tive uma fase em que realmente deve ter sido mais ou menos na entrada para o secundário, em que eu realmente quis investigar o que é que eu precisava de fazer e saber para conseguir ir para a Força Aérea e só não foi para a frente essa ideia porque eu precisava principalmente de matemática e de físico-química, que sempre foram as minhas odiadas, e o mais engraçado é que depois acabei por entrar na faculdade com matemática. Mas pronto, optei por ciências porque era na altura aquilo que ainda abria mais portas, mais possibilidades, e fui até ao final do 12º ano sem saber exatamente o que é que eu queria. E posso dizer que a minha escolha para a faculdade, para preencher os papéis da candidatura, foi exatamente... Lá está, eu tenho assim uns vícios meio estranhos, então nas vésperas eu andei a ler as descrições dos cursos, quase todos. Então eu fui à lista dos cursos e ver o que é que existe, e olhava para a lista e pensava, deixa lá ver o que é. Este não, ok, eu não vou ver. E fui fazendo várias coisas. E posso dizer que a minha candidatura à faculdade foi entre arquitetura paisagista e proteção civil, porque eu na altura em que entrei na faculdade era bombeira e fui durante 6 anos, bombeira voluntária. Lá em Sintra? Em Algarão. Ok, lá ao pé da minha Algarão, casa. Martins. E educadora de infância, porque eu, não sabendo na altura que gostava de ensinar, gostava muito de lidar com crianças. Se calhar muito porque, lá está, a história de ser filha única, eu nunca tive muitas crianças presentes, perto, próximo. Então nesse ano decidi ir fazer voluntariado numa creche, ver como é que a coisa se dava. A proteção civil era no sentido que eu gostava muito daquilo que fazia e portanto seria uma hipótese investir profissionalmente na coisa. E a arquitetura paisagista foi aquela descrição de curso que eu percebi que seria possível não fazer sempre a mesma coisa. No sentido de cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, cada obra é uma obra, e o facto de ter trabalho das 9 às 5 de escritório de vez em quando, para mim também era confortável, mas o ter que sair, o ter que lidar com pessoas diferentes todos os dias, mesmo que houvesse um núcleo duro diário, interessou-me. E depois tem a parte do desenho assistido e a parte da concepção do projeto que eu gosto e que depois experimentei e gostei muito. E acabei por entrar na minha primeira escolha, primeira opção, em Lisboa, porque depois as opções era tipo arquitetura paisagista em Lisboa e no Porto, proteção civil em Lisboa e não sei onde, não sei o quê, não sei, pronto, até acabar as hipóteses. As hipóteses todas. Entrei no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, que era a minha primeira opção, e adorei. Gostaste adorei do curso? Muito, sim, gostei muito do curso. E acabas o curso e exerces? Como é que foi profissionalmente? Eu apanhei uma fase, durante o meu curso, aconteceu aquela crise económica, foi 2007 que eu entrei. Sim. Se não estávamos em plena crise, estávamos em pós-crise, tinha acabado de ser, e portanto o mundo das obras estava muito complicado. Não havia obras a acontecer, as que havia seguiam para a frente só mesmo aquelas que tivessem fundos não sei de onde. E portanto obviamente que os jardins e os espaços públicos entre edifícios ficaram para segundo plano. No entanto, eu consegui exercer, eu optei na altura por começar dentro da área do golfe, porque enquanto na altura falava-se muito sobre a exploração económica do golfe ter um impacto muito negativo nos ecossistemas e em termos ambientais. E portanto, lá está aquele desafiozinho de o que é que se pode fazer isto? Pelo menos vou tentar. E no meu último ano de faculdade, no meu último ano de mestrado, nós tivemos um professor que convidou um greenkeeper de um campo aqui de Lisboa
para nos ir falar sobre rega, qualquer coisa, já mais técnica, que já não me recordo ao certo. E eles estavam a precisar de voluntários. Eu disse, olha, deixa lá, ocupar umas horas do verão. E fui, e correu muito bem, e até gostei. Portanto, a minha carreira profissional na arquitetura paisagista começou como jardineira, a limpar fossas e a cortar relva e todas essas coisas engraçadas. Depois, entretanto, durante uns anos ainda cheguei a fazer estágio na Penhalonga e que enquanto escola foi muito bom. Dali fui para a Quinta da Marinha e depois, entretanto, acabou a minha carreira no golfe e eu, entretanto, consegui enveredar para a parte de projeto propriamente dita e estagiei em 2 câmaras municipais, onde cheguei a fazer parte integrante das equipas de projeto, onde cheguei a desenvolver partes de projeto e cheguei a fazer um projeto em próprio nome, em meu nome, em nome próprio, obrigada, e a fazer acompanhamento de obra e a deixar a obra feita. A chatice, e se calhar já passando um bocadinho mais à frente, a chatice é que como apanhei esta fase, foi muito difícil arranjar um lugar estável, um emprego estável. E eu andei a viajar de estágio em estágio até que realmente lá consegui, mas já numa área da arquitetura paisagista que não era o meu gosto de todo. Porque, entretanto, só consegui realmente um emprego na área da manutenção de espaços verdes. E a manutenção tem muito de gestão de clientes e muito pouco de arquitetura. Sim, imagino. Se é uma coisa que hoje em dia me dá saudade, dá-me alguma saudade de fazer projeto, eu gosto muito dessa área, mas também me dá alguma... Foi uma fase complicada para a minha área e na altura, inclusivamente, se falava muito de que os ateliês, portanto, as câmaras estavam congeladíssimas, não havia lugares no Estado e o privado, os ateliês, estavam a substituir arquitetos paisagistas por estagiários, exatamente porque as coisas estavam muito complicadas e não havia dinheiro a entrar em lado nenhum nesta área. E posso dizer que os poucos colegas meus de faculdade que acabaram comigo e que conseguiram manter-se na área, não vou exagerar que sejam todos, mas uma grande parte conseguiu por ter ido para fora. Ok. Pronto. E portanto é assim. Alguma vez ponderaste a ida para fora? Não, nunca tive nenhuma hipótese concreta. Ela nunca apareceu. E eu sempre pus a possibilidade de ir para fora, ou seja, não me assusta ir para fora, mas tenho que ir com um motivo, sabes, válido, uma coisa concreta que eu possa pegar e dizer, ok, então eu vou dar esse passo. E isso nunca aconteceu. O ir para fora agora vou explorar a ver se ali talvez consiga. Sim. Prefiro ir fazer isso de férias. É mais seguro. Prefiro ir conhecer. Sim. E depois de correr bem, ponderar. Correr bem, sim. Olha, e a mudança de vida surge porque as coisas não estavam fáceis, porque o emprego que arranjaste não era de facto aquele que querias. Porquê é que surge? Como é que a coisa acontece? Olha, tudo na minha vida vai acontecendo de uma forma um bocadinho lógica, no sentido de as oportunidades vão surgindo naquele sentido. E a mudança, a minha opção profissional de mudar não foi muito diferente. Não foi... A tomada de decisão foi assustadora, mas a lógica, o fazer sentido esteve sempre muito presente. E coincidiu com uma altura muito, 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 muito chata e muito difícil da minha vida. Portanto, eu estava num emprego que não me completava a nível pessoal e profissional. E ao mesmo tempo, eu sempre estive ligada ao desporto. Eu fui atleta de vários desportos e na altura eu tinha deixado de ser recentemente atleta de competição de patinagem artística
E já desde 2012, portanto, desde sensivelmente o meu 2º ou 3º ano de faculdade, que tinha tirado o curso de treinadores, portanto, eu já era treinadora de patinagem na altura e eu tinha 2 empregos, né? Eu fazia gestão de clientes na empresa, na área de arquitetura paisagista, e chegava às 5 da tarde e ia ser treinadora e até às 9 da noite. E uma coisa que o trabalho tinha de bom, ou que hoje em dia se vê como muito bom, mas que eu não valorizei, não consegui valorizar dessa forma, era o facto de que eu tinha realmente isenção de horário, tinha carro da empresa, tinha telefone da empresa, tinha tudo, todas essas mordomias, entre aspas, mas efetivamente eu não tinha vida e isenção de horário era qualquer coisa que eu nunca consegui muito bem definir exatamente como é que a coisa se dava. E percebi isto, se calhar um bocadinho às minhas custas, porque nessa altura eu tive a notícia de que o meu pai estava doente, tinha descoberto um cancro há pouco tempo e foi uma situação muito, muito cavalgante, muito, muito rápida. E a determinada altura eu trabalhava ali na zona do Prior Velho e o meu pai fazia os tratamentos no IPO. E eu dei comigo a sentir-me espectadora da situação, sabes? Eu estou aqui ao lado, eu tenho carro, eu tenho a liberdade de poder ir até lá, mas eu não consigo. Eu não consigo acompanhar, eu não consigo estar presente, eu não consigo. Eu dei conta disto porque todos os dias ligava, então, como é que correu? Depois pensei, mas bolas, eu sou filha, eu não posso estar nesta situação ao telefone. Ou não posso estar numa visita e ter que sair a correr porque tenho que estar não sei onde, no Algarve. E foi uma reunião disto tudo. Eu preciso de estar presente de outra maneira, eu quero trabalhar para poder viver, não quero viver para trabalhar. Quero fazer o que eu gosto e isto eu não gosto. A patinagem também estava numa altura em que estava a correr muito bem, o clube estava a crescer em número de atletas, eu estava a ter que ser forçada por mim própria, mas a tomar a decisão de ou eu arranjo uma equipa ou eu me dedico a isto. E a mudança veio neste sentido, veio numa decisão de não, eu vou apresentar a minha carta de demissão, agora tenho a possibilidade de o fazer, não sei como é que vai ser para a frente, mas eu agora consigo aguentar-me uns meses, vou acompanhar esta situação melhor que eu posso, sendo que eu também não posso fazer grande coisa, mas posso estar. E vou dedicar-me à patinagem. E sim, é muito assustador deixar de ter um ordenado fixo para passar a receber recibos verdes. Mas na altura também não era um problema, não havia falhas, não havia... Pronto, mais ou menos as coisas estavam bem estruturadas e funcionavam e não me arrependo nada, sabes? Custa tomar a decisão. A mim custa muito tomar a decisão, mas quando a tomo, depois normalmente a coisa até passa. Já está, há um ligeiro alívio. Sim. Depois de tomada, uma sensação do dever cumprido, quando a decisão está feita na tua cabeça. Sim. E tu chegas e dizes, olha, vou-me embora. Sim. Eu decidi isto, eu estou perfeitamente consciente do passo que estou a dar, e está tudo bem. E o que vem para a frente, muito não depende de mim, mas o que depende eu posso fazer, eu faço, eu sei, sabes? Então foi um bocado por aí, foi reunir isto tudo, tomar a decisão e dizer, não, está tudo bem, e arranja-se uma forma. E tiveste muito tempo só com a patinagem sem pensar na alternativa do PT, ou o curso apareceu? O curso apareceu por necessidade minha. Okay. Eu tive algum tempo só como treinadora, porque depois, entretanto, tenho que puxar muito pela cabeça para saber exatamente, mas houve fase em que tive 2 clubes, houve fase onde tinha só o meu clube e dava uma perninha, uma ajuda aqui e ali. E o curso apareceu, eu se não me engano, inteiramente só na patinagem. Eu penso que não chegou a fazer 2 anos. Okay. Pronto. O que eu senti a determinada altura foi que o meu percurso académico, embora eu sempre tivesse sido atleta de vários desportos, portanto a experiência foi ampla, digamos assim. Primeiro, eu nunca fui atleta de competição de um nível tão grande, que fosse já quase profissionalizado e que, portanto, eu tivesse acesso a uma data de informações e a lidar com pessoas que estão realmente especializadas naquela área. E depois, o meu percurso académico foi nada a ver com desporto. Claro. Portanto, eu comecei a sentir que me faltavam as bases do conhecimento
técnico da preparação física, o conhecimento técnico da modalidade eu tinha enquanto atleta e dos cursos de treinador, mas o nosso país é muito engraçado e, portanto, os cursos de treinador agora já estão bastante melhores, mas na altura era assim uma espécie de que a gente está aqui a falar umas coisas e depois vocês, se quiserem, aprofundam. E portanto pensei, ok, então olha, vou para a faculdade ou vou tirar um curso profissional ou o que é que eu posso fazer? Pronto. A faculdade estava um bocadinho fora de questão por causa do tempo, no sentido de até que eu consiga reunir a informação toda que preciso vai levar 5 anos ou não sei quantos e portanto pesa um bocadinho, é pesado. Pensa, se calhar e depois agora, o dinheiro, sim. não é? A parte monetária do investimento mensal durante não sei quantos meses, não sei quantos anos, era pesado. E eu pensei, tive novamente a possibilidade de fazer esse investimento, porque a gente tenta tirar o melhor que há das situações menos boas e, entretanto, efetivamente, meu pai faleceu e com aquilo que eu herdei, consegui pagar um curso profissional e tirei-o nesse sentido de falta-me esta fase, falta-me esta parte do conhecimento, então deixa-me ir aprender. Boa. O PT veio por aí, veio porque o curso meio que direcionava as pessoas para ali. Sim, não só, para que o curso estivesse completo eu tinha que fazer estágio e como em outras coisas na minha vida, a partir do momento em que eu lido e percebo o interesse, interessa-me saber como é que funciona e dá-me gozo. E depois, efetivamente, sou uma pessoa de pessoas e sou uma pessoa que tem facilidade em lidar, em conversar, em estar. E gostei, sabes? Eu ia muito a medo, muito... será que é isto? Será que... E gostei. E fiquei. Ficaste. E bem, eu já experimentei. Vamos à música. E depois quero ouvir um bocadinho da história pós-curso. Ok. Está bem? Ok. Lançada em 2000, vamos ouvir o Walking Away, do Craig David. Peço desculpa, Deus, porque perdi-me aqui na introdução da música. Então, I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, to find a better day. I'm walking away from the troubles of my life. I'm walking away, to find a better day. So, então, não é um walking away de virar as costas, é um walking away de ir à procura de uma coisa melhor. De seguir em frente, sabes? De não querer a sensação de parar, de estagnar. Não é... A música, esta música escolhia porque esta letra diz muito e... Sempre as letras, Catarina. Sim, mas sabes que eu aprendi isso na minha adolescência com o meu padrinho e ele é que me dizia, tens que ouvir a letra, tu tens que ouvir a letra, e a verdade é que eu passei inconscientemente a olhar para as músicas, a sentir as músicas pela letra e esta é uma delas, que é... A música pode parecer, se calhar, para quem é mais desatento, pode parecer assim muito para baixo, muito mole, mas a verdade é que a letra faz-me sentir isso, faz-me sentir que existe lá mais à frente e não é voltar as costas porque não consigo ou foi difícil. Não, é voltar as costas para o que ficou para trás porque à frente vem mais coisas. Sim, e vêm coisas boas. Sim. Ir à procura de algo melhor, é bom. Ficou-me marcada porque depois tem uma coisinha engraçada, que não é fantástica, mas que foi, esta era a música que eu estava a ouvir na rádio, no momento, porque calhou, quando tive a notícia de que o meu avô tinha falecido.
Então ela ficou, se a música já me dizia muita coisa, ficou gravada marcada, naquele sabes? momento. Pronto. É só a título de curiosidade. Curiosidade satisfeita. Eu gosto sempre de ouvir essas histórias. Então, Fit Room, ok? Sim. Isto surge logo a seguir ao curso, porque eu lembro-me que tu acabaste o curso e foi aí que nós nos conhecemos. Era preciso experimentar, estar Sim. com pessoas, dar treinos e tal, e tu foste lá à minha casa. Mas isto surge, o Fit Room, o projeto surge logo a seguir ao curso ou não? Conta-me. Sim. Eu terminei o curso, o curso todo, portanto, o completo, não é? Eu dei essa parte como fechada no final do estágio, depois do primeiro confinamento do Covid. Porque nós não prevíamos, não é? Eu comecei o curso, estávamos todos na nossa vida normal e depois de repente Covid e agora de repente leva aqui tudo uma reviravolta grande. E portanto, quando eu tive... Portanto, eu fiz o estágio, depois tinha que fazer relatório, depois ele tinha que ser avaliado, depois eu tinha que fazer o pedido da cédula, depois não sei o que, só depois é que eu ia poder começar a enviar currículos, a candidatar-me aos ginásios, etc. E quando eu tive a notícia de que, ok, o relatório está avaliado, faço o pedido da cédula e a seguir confinamos. Aliás, ou seja, não foi depois do confinamento, foi antes. Confinamos. E eu pensei, caraças... Eu estava super nervosa para começar o estágio porque eu gosto muito de falar com pessoas, mas eu não gosto de me sentir no centro da atenção. E depois de repente pensar que, ok, agora vou ter que experimentar dar aulas de grupo. Agora vou ser a pessoa para quem toda a gente olha no ginásio. Eu disse, pá. E durante o estágio eu consegui passar isso à frente e consegui dar a volta a essa situação. E depois pensei, bolas, se eu paro agora... Pois, vou perder a estaleca, a pouca que consegui ganhar neste bocadinho. E pensei, pá, vou ter que arranjar uma estratégia. E como estava na patinagem, como era treinadora, eu tinha um grupo de treino, um grupo de atletas que estavam dependentes de mim para fazer frente à pandemia. Claro. E eu instintivamente transformei tudo para online e disse, ok, então agora treinamos online. Obviamente que sem patins, que toda a gente me pergunta se era com patins, não, era sem, mas efetivamente consegui arranjar uma estratégia para que as miúdas pudessem treinar com os patins dentro de casa. Elas não deslizavam, mas os patins serviam como peso externo, serviam para treinar posições, serviam para treinar flexibilidade, serviam para treinar montes de coisas. O Fit Room aparece no sentido de... Foi a minha estratégia de, ok, então se eu já passo o dia inteiro, uma data de horas, com atletas pequeninas de idades... de uma gama de idades grande, mas todas crianças e jovens, online, porque não então começar a focar no online para começar pelo menos a dar-me a conhecer? Pronto. E o Fit Room foi um bocadinho o nome que eu encontrei, porque efetivamente era um quarto da minha casa onde eu dava as aulas online. E apareceu assim, pronto. Depois, entretanto, desconfinámos e obviamente que a parte desportiva voltou à rua, voltou aos pavilhões e eu depois então tive muito receio e hoje em dia se calhar teria feito diferente. Sabendo como as coisas progrediram a partir daí, eu se calhar teria feito diferente, porque o que eu fiz foi, ok, eu preciso de experiência de ginásio. O Fit Room estava-me a correr muito bem, eu já tinha passado a fase de que as pessoas conhecidas é que queriam treinar comigo, já estava na fase em que estava a conhecer pessoas através do Fit Room, pessoas que vinham recomendadas, de recomendação, etc. E estava a correr muito bem enquanto arranque, mas eu tive muito medo de não ter a experiência presencial do ginásio e então fui candidatar-me a alguns ginásios, consegui uma vaga num ginásio e dediquei-me e efetivamente correu muito bem e não é que eu esteja arrependida porque a experiência é importante. A única coisa que eu se calhar teria feito diferente é que eu não tinha largado tanto o projeto durante este ano e meio, sensivelmente. Mas não está só em pausa, adormecido, verdade? Não, agora já não está. Agora já voltamos. estou a pegar nele e agora já é o meu foco principal novamente. Só que, entretanto, o mundo inteiro cresceu online. Pois foi. Os PTs todos estão... Todos, não é todos.
Graças a Deus. Mas há muita gente com muita presença online. online. E depois é como tudo na vida. Quando há muito, a qualidade nem sempre é muito boa. Sim, é verdade. E isso às vezes atrapalha muito em termos de... São mais barreiras que nós temos que ultrapassar para chegar às pessoas. Pronto. E sabendo aquilo que eu tinha construído naquela altura e o ponto em que estava, hoje em dia tenho noção de que se eu não tivesse largado, já não estava a começar do zero. Já estava um bocadinho mais à frente. E qual é a ideia, ou seja, qual é a tua ideia para o Fit Room agora? Vamos lá pensar como é que queremos que isto cresça. Mais gente a chegar, mais... Porque não funciona só como PT ou tens aulas de grupo, verdade? Neste momento não tenho. Sim. Eu comecei por aí. Depois, entretanto, uma das coisas que me deu esta fase presencial foi exatamente o perceber que não é a minha cena. Aulas de grupo não é a minha cena, no sentido em que não é que eu não saiba ou que eu não me safe fazendo, mas não é aquilo que eu gosto de fazer, sabes? E eu gosto muito da vertente do ensinar, do apoiar, do estar presente para ajudar, e gosto muito da sensação que me dá o ver aquela pessoa crescer, ultrapassar-se, evoluir, etc. E, portanto, eu gosto muito do processo de PT, de todos os pontos de vista, nomeadamente, ou incluindo o de fazer exercício, o do exercício, de explicar como é que se faz, agora senta aqui, agora senta ali, se fizeres mais assim vais sentir mais assado. E, portanto, neste momento eu não tenho ainda a decorrer as aulas de grupo. Só que sei que a maioria da população gosta muito de aulas de grupo e gosta muito de aulas de grupo também pelo sentido social da coisa. Sim. Não necessariamente só, ou muita gente, não pelo exercício, mas pela parte de o fazer acompanhado. Então, o Fit Room terá essa parte também. Eu é que ainda não estou dedicada a 100% em tempo para conseguir pôr a desenvolver já essa área. O Fit Room tem como base, o meu objetivo principal é tornar o exercício físico acessível, principalmente a mulheres e principalmente a mulheres destreinadas ou que não... Destreinadas no sentido que já fizeram, mas estão há muito tempo sem fazer exercício, ou sedentárias que nunca fizeram nada. Porquê mulheres? Porque as mulheres são mais que os homens, porque as mulheres são mais complexadas e são um público um bocadinho mais difícil, ou têm tendência a ser mais complexadas, atenção, e porque ainda há muito estigma de que a mulher tem que cumprir muitos requisitos, tem que ser assim e tem que portar-se assim e não pode fazer esta posição porque assim e não pode fazer não sei o que porque assado. E efetivamente há pessoas que têm muita vergonha de fazer um agachamento. E um agachamento é literalmente tentar sentar-me numa cadeira imaginária. Mas a posição em si, há pessoas que ainda a veem de uma forma estás muito... a brincar. Não estou mesmo. E já tive alunas que me pediram para qualquer coisa tipo, eu faço o treino que tu quiseres, mas eu só não faço no meio da sala de exercício. Porque não me sinto bem, porque não me sinto bem porque estão a olhar para mim, não me sinto bem porque não me sinto bem comigo, não me sinto bem porque esta posição deixa-me desconfortável, ou passa a expressão, não gosto de espetar o rabo para as outras pessoas. E todos estes pormenores, então, é assim, revelam muita coisa, é verdade, mas ao mesmo tempo são muito interessantes de trabalhar, é muito interessante ver cair estas barreiras, ver desconstruir estes preconceitos, obrigada. É muito interessante isso. Então, daí ser mais focado em mulheres, ou de ser direcionado para mulheres, e depois porque eu acho que é uma dificuldade muito grande no mundo do fitness hoje em dia, que é já toda a gente sabe que o exercício faz bem a toda a gente, já está mais que provado, já toda a gente, já ninguém tem dúvidas. Não é vender, sim. Só que nós continuamos a vender o exercício físico com base numa imagem que é muito inalcançável. Nós vendemos o exercício físico
assim, ninguém quer vender exercício físico pela saúde, porque essa é a parte mais desinteressante, porque é aquilo que o público em geral não se interessa, não se preocupa, só se preocupa quando efetivamente está doente. E temos uma imagem construída de que queremos lá chegar, mas ninguém explica que para chegar àquela imagem são precisos anos, é preciso muita força de vontade, é preciso muita força anímica para viver uma vida regrada, para conseguir chegar àquela imagem. Então, o Fit Room vem da minha tentativa de tornar as coisas acessíveis a quem nunca fez, não sabe como é que se faz, tem vergonha de fazer, mas quer fazer, porque percebe que é importante. Então, o Fit Room é muito... se numa fase inicial tiveres que só caminhar, só caminha. Mas caminha de uma forma estruturada e de uma forma que potencie fazeres mais coisas daí para a frente. Claro. Então, neste momento é um projeto que ainda está, que só está a desenvolver o acompanhamento online, principalmente, seja presencial no sentido dos treinos serem facilitados por mim ou não, ser só na base da prescrição, mas estou a montá-lo de maneira a que a pessoa tenha disponível toda a informação que precisa para não ter dúvidas, para não ter aquela sensação de e agora? Será que estou a fazer bem? Será que isto é mesmo assim? Agora tenho que ir procurar a neta, agora tenho que não sei o quê, agora tenho não sei o que mais. E todos estas areias são entraves. E o projeto, eu estou a montá-lo para que não tenha estas entraves, sabes? Para que seja fácil pôr em prática, porque também já percebi que quando as pessoas sentem, depois o caminho é muito mais... smooth. Não, é verdade, muito mais suave. Era suave, isso que querias dizer. Isso, suave. Mas a tua ideia é que, por exemplo, tens um treino prescrito, treino de agachamentos, tens um vídeo do que é um agachamento feito corretamente, tens uma foto, qual é a tua ideia? Tenho. Então, o processo funciona com base numa primeira avaliação? Conversa, antes da fase da avaliação, uma conversa em que a pessoa me explica um bocadinho do seu panorama, da sua realidade atual e o que é que está habituado, o que é que não está habituado, o que é que conhece, o que é que não conhece, etc. E depois foi criada há pouco tempo uma aplicação por um PT que tem uma academia dedicada aos PTs e à ajuda aos PTs naquilo que é todas as áreas que envolvem a vida do PT, e a aplicação está só fantástica, e então eu adquiri a aplicação, o meu acesso a ela, digamos assim, e o que me fascinou foi exatamente isso, é que além da parte da prescrição e de ser muito fácil acompanhar o treino do ponto de vista do utilizador, obviamente do PT também para prescrever o treino, mas o utilizador consegue pegar no telefone e em segundos ter a informação toda que precisa de ter para fazer aquele exercício. E isso vai por eu conseguir carregar vídeos meus a exemplificar, meus porque cria aquela conexão com a pessoa, e porque as pessoas às vezes fazem exercício porque estão à vontade com a Catarina e não porque querem muito fazer agachamentos. Percebes? Então o ser eu quebra ali algumas barreiras. E depois consigo acrescentar notas de áudio e consigo acrescentar notas escritas e consigo ter um feedback assim que a pessoa termina o treino. Desde que ela finaliza o treino eu recebo uma notificação a dizer que a fulana acabou o treino e tenho a possibilidade de que ela preencha um questionário. Então eu no momento consigo dar um feedback e fazer um ajuste para o próximo treino, e isso permite-me fazer o processo como eu gosto de o fazer, que é estando presente e estando ali para dar a mão, para ajudar, mesmo que não estejas ali, mesmo que não esteja com os meus 2 pezinhos ao pé da pessoa. E quem quiser conhecer um bocadinho mais do Fit Room, onde é que chega, onde é que entra? Neste qual é o momento a plataforma que eu estou a utilizar para fazer publicidade ao serviço ainda é só o Instagram e o Facebook. Instagram é PT Kate Azevedo, PT Kate _Azevedo, e o Facebook é Catarina Azevedo. Já estou a trabalhar para ter site, já estou a trabalhar para o próximo degrau, mas ainda está em processo. Muito bem. Pronto, procurem a Catarina porque vale a pena. Pedi-te um poema. E tu trouxeste e tu deste um desafio que é muito complicado, que é ler um poema
que é musicado, porque é muito difícil, porque tu entras no ritmo da música e é complicado. Eu adoro ler alto, adoro ler poesia, quem me conhece sabe, mas não é fácil. E pronto, Rui, Deus, este poema é para ti, está bem? Quer dizer, não é para ti, a Catarina não sabia. Eu deduzo que seja uma coisa boa. É bom, Esta frase dita assim, eu deduzo então, que seja bom. Lá. Podemos começar? Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em vê de ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, pichinho alacre e sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que um sonho é tela, é cor, é pincel, vaso, fusta ou capitel, pináculo, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, columbina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Muito bonito este poema. E dito é mais engraçado ainda. Olha, gostei. Sim. Obrigada pelo desafio. Foi giro. Porquê é que escolheste a pedra estiveste muito filosofal? bem a ler. Porquê é que escolheste a pedra filosofal? Conta-me. Do maravilhoso António Dião. Eu acho que se há coisa escrita que define muito a minha maneira de estar é este poema, principalmente esta parte final. Porque é isso mesmo. Eu acho que à medida que os anos vão passando e que eu vou crescendo e conhecendo mais gente, eu tenho muito e cada vez mais esta sensação de que as pessoas boicotam-se muito naquilo que são os seus sonhos, os seus objetivos, o fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que querem, sabes? E isso assusta-me porque às vezes pequeninas mudanças estão à mão de semear e só estão ali à espera que a gente as tome. E às vezes não são assim tão grandes, nem são tão assustadoras. E é como falámos há bocado, às vezes o mais assustador é tomar a decisão, porque depois da decisão tomada a coisa é fácil e vai e segue, percebes? E é um bocadinho isto. Às vezes aqui há uns tempos vi uma imagem nas redes sociais que era sobre a questão do sair da zona de conforto, que era uma imagem de um buraco e que dizia que o sair da zona de conforto é assustador, e depois tinha essa imagem a seguir, era uma velhota com o buraco lá atrás e afinal via-se que o buraco era revestido a espinhos, uma roseira, uma coisa qualquer, e a lógica era essa, às vezes é preciso sairmos da zona de conforto para perceber que ela não é assim tão confortável. E eu acho que este poema vai nesse sentido, vai no sentido de que o mundo é muito grande, tem muita coisa interessante, basta que a gente olhe com atenção e que esteja disponível para querer saber e para querer arriscar. És insatisfeita, Catarina? Tenho tendência para ser um bocadinho a eterna insatisfeita. Não gosto de pensar no assunto como uma coisa tipo nunca estou contente. Mas efetivamente, quando chego ao objetivo, faço tudo para lá chegar. Quando lá chego, penso, ok, então e agora? Agora vamos fazer... Deixa lá ver o que é que vem aí. Vamos ouvir mais uma canção. Pode ser? Quanto tempo temos? Deus? É o que eu quiser? Já passou? Então põe uma música, faz favor, que é para nós fecharmos eu falo isto. muito. Põe uma música, Rui. Já passou? Não pode.
mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma... Em 2018, a Marisa lançou como parte de um álbum com o seu nome, Marisa, e ouvimos Quem Me Dera. E é com esta música que vamos terminar o Ganas. Este programa chama-se Ganas de Conversar. De que é que tens ganas, Catarina? Além de conversar, que eu já sei que gostas. De viver a vida, de experienciar isto que é sair da zona de conforto e ter a coragem de ir um bocadinho além, sabes? Tenho ganas de conhecer, porque tenho muito medo do extremo oposto, sabes? De deixar passar alguma coisa. Então, tenho ganas de aproveitar a vida. Obrigada por teres vindo. Eu sabia que ia ser giro, mas foi mais giro do que eu esperava. Confesso, sou sincera. Eu queria ter começado por agradecer o convite, mas olha, com os nervos passou-me. Muito obrigada. Obrigada eu. Até à próxima. Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar.